Pronto, então vamos começar aqui essa revisão. Como eu fiz em economia, eu vou direto ao assunto da prova, viu? Aí vocês já prestem atenção que eu vou dando algumas diretas das questões que vai ter na prova. Não é nem direta, é direta mesmo. Contabilidade de custo. Depois eu faço outra. Vamos focar aqui em contabilidade, tá bom? É porque é até 5 horas, né? Mas eu vou deixar até segunda-feira, viu? Eu vou ampliar lá o prazo para segunda-feira. Não, vai não. Só aquele estudo de casa. Já, depois que eu corrigir esse estudo de caso, aí a gente fecha a nota. Viu? Bom, então eu passei o capítulo 2 para vocês. A prova é referente a esse capítulo. Não é muita coisa. A gente já viu boa parte desse capítulo aqui em sala de aula, quando estava tendo as aulas presenciais. Eu só fiz reforçar um pouco mais na, nesse período à distância. Vou abrir aqui esse arquivo, para só um pouquinho. Estão vendo a tela do computador? Do meu? Beleza. Bom, então o assunto do capítulo 2 eu vou ficar mostrando aqui para vocês de acordo com a apostila. É o conceito de custos, certo? Então, eu peguei aqui, fiz um pequeno mapa mostrando como é que esse assunto pegando algumas palavras-chave que tem lá nesse capítulo, algumas palavras-chave que vão dar de encontro direto com as questões que vai ter na prova, o conteúdo principal que vai ter, que é estudado nesse capítulo. Então, quando a gente fala em custo, está relacionado à indústria. Custo dentro de uma indústria. O que é que uma indústria faz? Produz algum produto, né, que é necessário atribuir algum custo de fabricação, como a gente chama. Então, toda indústria, ou até mesmo uma empresa prestadora de serviço, ela vai ter alguns custos. E aí vem logo aquela dúvida que geralmente aparece para a pessoa diferenciar custo de despesas, certo? Então, mais na frente, quando eu for explicando aqui cada um desses, vocês vão entender melhor. Então, toda empresa industrial, só para confirmar, vocês estão vendo essa tela, então, do mapa? Beleza. Então, todo custo, ele vai estar, custo ou despesa, investimento, esses elementos aqui, eles vão estar dentro de uma empresa industrial. Dentro de uma empresa, ou dentro de uma indústria, dentro de uma prestadora de serviço, seja lá o que for. Mas quando se fala em custo, em contabilidade de custo, especificamente, nós estamos falando de uma indústria, certo? Então, dentro de uma indústria, nós vamos ter gastos, vamos ter investimentos, vamos ter custos, despesas e desembolsos. Esses 5 elementos aqui nós vamos ter dentro de uma indústria. Então, como a gente pega aqui na apostila, em direto ao assunto, ele vai dizer aqui no resumo que o gasto é o desembolso à vista ou a prazo para a obtenção de bens ou serviços, independente da destinação que esses bens ou serviços possam ter na empresa. Então, toda vez vai ter tudo que acontecer em relação à aquisição de bens ou serviços dentro da empresa vai ser conceituado como um gasto, certo? Vai ser conceituado como um gasto. Já o investimento, ele compreende basicamente o gasto para aquisição de bens de uso que serão mantidos em estoque para depois ser aplicado na produção de novos produtos ou então consumidos dentro da empresa. Então, o investimento ele vai gerar um retorno para a empresa.
Quando se faz um investimento em matéria-prima, por exemplo, vai gerar um produto, esse produto vai ser colocado no mercado e aí a venda desse produto vai gerar um lucro para a empresa. Então isso é um investimento. Custo. Custo compreende a soma dos gastos com bens e serviços aplicados ou consumidos na fabricação de outros bens. Então, todo produto, a partir do momento que ele é colocado no mercado para ser vendido, ali ocorreu uma série de fatores para aquele produto chegar até a prateleira, digamos assim. Então, aqueles fatores que passam dentro do chão de fábrica, aquisição de matéria-prima, pagamento de mão de obra, embalagem, materiais, tudo isso aí vai compor o custo de um produto. Aí geralmente também vocês perguntaram nas aulas, né? Então o custo é o preço do produto? Ainda não, porque depois que é feito o custo, o empresário ele coloca uma margem de lucro a partir daquele custo ali, para se ter o total do preço do produto que ele vai vender. As despesas compreendem os gastos decorrentes de consumo de bens e utilização de serviços da área administrativa, comercial, financeira. Então, a despesa, independente da fabricação do produto, de venda ou não, a despesa sempre vai ter, todos os meses, seja ela com aluguel, com pagamento de funcionários, não só relacionado ao chão de fábrica, mas relacionado a toda a empresa. Então, sempre vai ter despesas. Então já vê uma diferença, uma distinção de custo para despesa. O custo ele vai estar embutido no preço do produto, já a despesa não. A despesa é algo recorrente, independente da produção. Sempre vai ter despesa. O desembolso é a entrega de numerados, é o pagamento, né? No momento, seja no momento ou depois da ocorrência do gasto. Então o desembolso é a parte... É o momento que está saindo aquele dinheiro do caixa da empresa. E aí tem um fator aqui que eu não vou adentrar muito, que é o gasto com parte despesa e parte custo, porque também não é muito visto assim. Eu procurei algumas questões aqui de concurso e ele não é muito cobrado. Mas só para a gente ter uma ideia, o gasto com parte despesa e parte custo compreende os gastos que beneficiam ao mesmo tempo a produção, como também as outras áreas administrativas. Neste caso, a necessidade de segregar a parcela, que será classificada como despesa e como será classificada como custo. Então, essa parte aqui pode ficar despreocupado, porque não vai ter na prova. Então, o que é que vai ter na prova? Gasto, investimento, custo e despesa e desembolso. Tranquilo? Esses 5 fatores aqui pode ser não, vai ter lá na prova para vocês resolverem alguma questão. Com relação a essa primeira parte, tudo tranquilo? Beleza. Podem responder com áudio, viu? Porque para mim estar voltando para essa tela aqui da sala virtual fica um pouquinho complicado. Ficou complicado, né? Porque tem que alterar aqui umas configurações. Então vamos ao nosso objeto de estudo na contabilidade de custos, que é os custos. Esses custos, eles geralmente não, eles são custo de fabricação, como eu já falei, para fabricar um produto, certo? Então esses custos, eles têm 3 características. Eles podem ser custo com materiais, com mão de obra e gastos gerais de fabricação. Então a composição dos custos é a partir desses 3 elementos: materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação. Os materiais, eles são compostos pela matéria-prima, os materiais secundários, materiais auxiliares e materiais de embalagem. É o que, vamos dizer assim, 80% dos produtos, dependendo do produto, mas de acordo com a teoria, 80% dos produtos são compostos aqui dos materiais, principalmente da matéria-prima, em uma indústria. Depois vem os materiais secundários, os materiais auxiliares e os materiais de embalagem. Então, se a gente for pegar aqui esses elementos, os 3, materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação. A matéria-prima é a substância principal para fabricar um produto. Ele é o que é o mais preponderante, como eu falei, acima de 70% a 80% é de matéria-prima na composição de um produto.
Depois vem os materiais secundários, que são os materiais aplicados em menores quantidades do que a matéria-prima. Eles entram na composição juntamente com a matéria-prima, porém em menor quantidade. Ele até dá um exemplo aqui, os materiais secundários para a indústria de móveis, por exemplo, são pregos, cola, verniz, certo? Aí os materiais auxiliares são todos os materiais que, embora necessários ao processo, não entram na composição dos produtos. Então aqui pode acontecer, como eu já vi aqui em algumas questões, querer confundir o aluno, se ele não estiver prestando atenção, o que é materiais secundários do que é materiais auxiliares. Os materiais secundários, eles ainda entram na composição do produto. Já os materiais auxiliares, eles não entram, certo? Eles não vão estar presentes, eles auxiliam, o próprio nome já está dizendo, auxiliam a compor o produto, mas eles não entram diretamente na composição dele. E tem os materiais de embalagem, que é mais fácil a gente identificar, porque são os materiais que vão acondicionar ou então embalar os produtos. Isso aqui fica mais fácil da gente identificar. O que é que pode acontecer aí? É uma questão justamente para uma pegadinha de você identificar os materiais secundários dos materiais auxiliares. E saber que todos esses 4 elementos aqui, eles vão estar na composição dos materiais, certo? Então, todo produto, ele tem um custo que é composto de 3 elementos: materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação. Os materiais englobam mais 4 elementos: matéria-prima, material secundário, material auxiliar e material de embalagem. Porém, o que a gente às vezes dificulta mais o entendimento é a distinção de materiais secundários para materiais auxiliares. Alguma pergunta com relação a isso aí? Então pronto. Próximo item, mão de obra. A mão de obra também entra na composição do produto porque é o esforço humano, é o esforço que o homem tem para fabricar um produto. Geralmente esse esforço humano ele ocorre no chão de fábrica. Por exemplo, a gente teve uma visita na Grendene, fomos com outra turma na Grendene. Então, os alunos tiveram a oportunidade de ver como é que funciona a produção de uma sandália. Então, eles puderam perceber que tem muita gente ali no chão de fábrica, cada um com uma função específica para produzir um produto. Então, aquele esforço ali do homem, daquelas pessoas que estão no chão de fábrica, ele também vai estar embutido no preço final daquele produto, ou seja, daquela sandália. Então, ela faz parte diretamente da composição dos custos de um produto. Essa é a mão de obra. Também é fácil identificar, certo? Na fabricação de um produto que compõe e que tem que ter a mão de obra. E depois vem os gastos gerais de fabricação. Gastos gerais de fabricação, como o próprio nome já diz, são os gastos que são incorridos na fabricação de um produto, porém eles não são classificados nem como materiais nem como mão de obra. Por exemplo, quando a gente viu no exercício do livro, o doce da Dona Bené, né? Então, o que entraria ali como gastos gerais de fabricação? Né? Os talheres que foram usados, as panelas, né? o gás de cozinha, o fogão. Então, aquilo ali, eles são gastos que a gente não consegue atribuir facilmente na composição do produto. E consegue distinguir de cara do que é materiais e do que é mão de obra. Então, são os demais gastos que contribuem para a fabricação do produto, porém não se enquadram nem como materiais nem como mão de obra. Tranquilo? Feita essa distinção de saber que os custos são custos de fabricação de um produto e tem 3 características, podem ser materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação, onde os materiais ele tem 4 elementos distintos, né? Matéria-prima, materiais secundários, materiais auxiliares, materiais de embalagem. A gente vai agora classificar esses custos. Então, de acordo com a classificação, ele pode ser direto ou indireto. Custos pode ser direto ou indireto. Como o próprio nome já diz, os custos diretos são aqueles de fácil identificação. Estão diretamente
atribuída ao produto. E os indiretos, eles não integram diretamente o produto. Isso aqui em relação a essa classificação em relação ao produto. E existe outra classificação em relação ao volume de produção. Com relação ao volume de produção, ele pode ser fixo e variável. Certo? Com relação ao volume, ele pode ser fixo e variável. Quando é que ele é fixo? Quando ele se repete em todos os meses. A partir disso aqui, a gente já lembra de outra coisa que eu falei nesse instante. Quando um gasto, quando é algo fixo, se repete todos os meses, então a gente viu que as despesas de uma empresa ela também se repete todos os meses. E a gente vê aqui que em gastos gerais de fabricação pode ter aluguel, pode ter energia, não é isso? E eles também fazem parte da composição de um produto. Então a gente já faz um link aqui com em relação ao volume de produção, essa classificação aqui que se repete todos os meses, os custos fixos relacionados aos gastos gerais de fabricação e também os custos indiretos. Já os variáveis, eles vão variar de acordo com o volume de produção. Ou seja, se aumentar o volume de produção, naturalmente a empresa vai precisar de mais matéria-prima. Vai precisar de mais matéria-prima. Então, de acordo se diminui o volume de produção, menos matéria-prima, menos mão de obra. Então, o próprio nome já vai atribuir uma classificação para ele. Ele vai variar em decorrência do volume de produção. Então, ou ele pode ser classificado em relação ao produto, em relação ao produto ele pode ser direto ou indireto, e em relação ao volume de produção ele pode ser fixo ou variável. Então, com essa explicação, vocês podem observar que ele pode ser direto, né, de fácil identificação, custo direto, compõe o produto, e já que ele compõe o produto, ele pode ser variável, varia em decorrência do volume de produção. Como ele pode ser indireto, não integra diretamente o produto e se repetir todos os meses. Como a gente viu, o exemplo de aluguel, de energia elétrica, que também pode estar relacionado tanto à fábrica como um todo, como também só ao departamento de produção. Tranquilo? Perguntas? Então, na próxima, quando a gente concluir essa parte, essa é uma parte da prova, 50% da prova. Só teoria, né? Só saber identificar o que são gastos, o que são despesas, como é que o custo, a composição do custo, a composição do custo, saber que o custo de fabricação, o produto ele é composto de custos. Esses custos podem ser classificados em materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação. Ele pode ser em relação ao produto, ele pode ser direto ou indireto. E em relação ao volume de produção, ele pode ser fixo e variável. Isso aqui é 50% da parte teórica da prova. Vou ver aqui. Certo, pode falar, Tisson. Fala aí que fica melhor. Certo. Os materiais diretos, não, tu diz assim, em relação ao produto, né? Aqui essa parte aqui. Pronto. Então, quando é classificado em relação ao produto, que ele é direto ou indireto, ele pode ser de fácil identificação. Como é assim, de fácil identificação? Lá naquele exemplo da dona Bené, que ficou bem gravado na nossa memória, né? O que é que a gente poderia colocar ali como material direto? Já que a gente já sabe o conceito aqui, que em relação ao produto, ele pode ser direto ou indireto. Então, se ele é direto, ele faz parte diretamente da composição do produto. Se ele faz parte diretamente da composição do produto, ele vai se encaixar aqui em materiais. Ó. Ou é matéria-prima, ou é materiais secundários, ou é materiais auxiliares, ou é materiais de embalagem. Só que, com relação a exemplos, né, disso aí, por exemplo, no doce de Dona Bené, era um doce de quê mesmo? De abóbora, né?
Pronto. Então a abóbora, por exemplo, ela entraria aqui como direto, porque está, exato, material direto, matéria-prima diretamente atribuída àquele produto, à constituição, ao conteúdo daquele produto. A abóbora, o açúcar, você colocaria ele como direto ou indireto? Direto, exatamente, também vai compor aqui. Só que o açúcar, ele pode entrar aqui como secundário, porque a matéria-prima do doce de abóbora é a própria abóbora em si, né? O açúcar vai entrar como uma pequena quantidade em relação à matéria-prima, entendeu? Ao que é que entraria aqui como materiais auxiliares, né? Naquele exemplo? Panelas, colheres, talheres, né? Eles não vão entrar, os utensílios não vão entrar na composição, porém foi necessário usar aqueles utensílios para poder produzir o doce. E os materiais de embalagem são aquelas embalagens que ela comprou ao final para poder acondicionar o doce, né? Em embalagem de 1 quilo, era 500 gramas, não sei, não lembro. Então aí são o que? Eles são custos diretos, são classificados como direto e como materiais, certo? E o que é que seria indireto ali? Que eles não integram diretamente o produto, naquele exemplo lá da dona Bené. Né? O próprio aluguel da casa, como no final disso, a energia elétrica, o gás, né? O gás para utilizar para produzir. Por quê? Porque não é fácil a gente atribuir um valor. Não é fácil a gente atribuir um valor. Já aqui é fácil a gente saber quantos quilos de abóbora foi necessário, quantos quilos de açúcar foi necessário. Entendeu? Então eles podem, numa questão, ela pode envolver esses 3 aspectos aqui, numa só questão. Para você identificar se é materiais, se é mão de obra ou se é gasto geral de fabricação. Para você classificar em relação ao produto, se é direto ou se é indireto. E para você classificar em relação ao volume, se é fixo ou se é variável. Então, com relação àquele doce, entendeu, né? Com relação àquele doce lá, né? O que é que seria fixo ali? Ela está pagando o aluguel todo mês, né? Então seria fixo. O que é que seria variável ali? No outro mês, quando ela fosse comprar mais matéria-prima, depois que ela vendesse todo aquele doce, ela ia ver se a quantidade fosse maior, se a demanda, como a gente estudou hoje de manhã, for maior, ela vai precisar comprar mais material. Então, aquela produção vai variar. Aquele volume produzido vai variar no outro mês. Ela vai querer comprar mais material, consequentemente vai ter um custo maior. Entendeu? E a outra parte, pronto, a parte teórica é essa aqui. A outra parte é a nossa velha DCPV. Velha não, nova, né? Que vocês estão conhecendo agora. Deixa eu ver aqui. Ó, eu não vou cobrar as fórmulas assim. Eu vou fazer igual eu estou fazendo com vocês. Vocês vão responder igual os exercícios que já foram feitos. Eu vou colocar a DCPV em branco, vou colocar a questão e vocês vão construir ela no Excel. Tranquilo? Já vai vir a fórmulazinha direitinho, vocês vão só identificar cada componente. Onde é que cada valor está dentro da DCPV. Deixa eu pegar ela aqui, por exemplo. Até teve uma aula que eu expliquei com mais detalhes isso aí, né? Que ela não vai estar aqui não. Então essas fórmulas que vocês estão vendo aqui na apostila, eu não vou cobrar ela assim individualmente. Não. Eu vou passar a questão a partir do momento que vocês construírem toda a DCPV, que é isso aqui, ó. Demonstração dos custos dos produtos vendidos, vocês vão identificar os valores, colocar os valores, aí vocês vão responder como foi feito naquele formulário, que é justamente onde entra essas fórmulas aqui. Calcule o custo primário, calcule o custo de produção do período. Então acredito que isso aqui vocês não devem ter dúvida, se tiver podem perguntar agora, mas tem uma aula que eu gravei respondendo aquele exercício, que eu expliquei isso aqui com mais detalhes. Tranquilo? Então, a composição da prova, como é que vai ser? 5 questões dessa teoria aqui,
5 questões dessa aqui. E uma questão valendo 5 pontos da DCPV. Certo? A prova vai ser 1. Vai entrar os dois, entre os dois, porque lembra uma aula que a gente teve, que eu coloquei os slides, vocês foram lendo e respondendo ao mesmo tempo? Invertendo. Uma vez eu dava o conceito e pedia para vocês interpretar, outra vez eu dava a interpretação e pedia para vocês encontrar o conceito. Era referente a que conceito aquela resposta. Então vai ser daquele mesmo jeito, entendeu? E vai ser toda objetiva. Aí na DCPV, eu vou colocar a DCPV, vou colocar a questão e aí vou colocar cinco respostas. Vocês vão ter que encontrar 5 respostas a partir do resultado da DCPV. Se errar a DCPV, vai errar naquela questão. E se errar um item da DCPV, erra toda a questão. Então tem que ter muito cuidado, porque pode ser que, mesmo que se dê bem na teórica, aí fica só com 5. Aí se errar um detalhe, uma das 5 alternativas, das 5 questões referentes à DCPV, aí pode ser que comprometa os outros 5 pontos. Mas é porque essa DCPV nós já trabalhamos bem ela. Vocês podem assistir aquela videoaula de novo, eu posso ver aqui se posso. Na verdade é porque estou lotado aqui de coisa, mas para fazer outro exercício do DCPV eu posso ver se dá para fazer, mas se vocês assistirem aquela outra videoaula, respondendo a atividade da DCPV, aí dá para fazer a prova. Tá fácil? Tem esse PDF também. Mas a DCPV, vá pelaquela que vocês responderam na sala virtual. Aquela mais recente. Estudem por ela, que vai ser naquela base ali. Já a teoria está aqui, o material, a aula está gravada. Vou deixar lá disponível. Se quiserem aprofundar um pouco mais, vocês podem responder essas questões que tem aqui. Ó. Vamos ver uma aqui. O que são custos diretos de fabricação? Aí como você perguntou, se eu posso fazer uma pergunta objetiva dessa aqui, dar as 5 opções de A a E, como posso colocar o conceito para você dizer se é referente ao custo direto, se é referente ao custo indireto, se é referente a gasto, a despesa, entendeu? Mas vocês podem exercitar a partir desses questionários que tem aqui, essa atividade teórica. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Pronto, então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, a parte da revisão da prova é isso. A parte teórica, conceituar custo, despesa, investimento, desembolso e aprofundar um pouco mais no custo, que é essa parte aqui. Saber que um produto ele é composto de materiais, de mão de obra, de auxiliar de fabricação. Os materiais vocês podem, sujeito, confundir um pouco o material secundário e o material auxiliar, o conceito, mas na verdade o material secundário ele está dentro da composição do produto, já o material auxiliar ele não entra na composição do produto. Os materiais de embalagem é fácil a gente saber quais são, isso tudo aqui faz parte de materiais. E também tem a mão de obra, que é o esforço humano, e tem os gastos gerais de fabricação, que são os demais gastos que entram, que são difíceis de identificar e que não se enquadram nem como materiais nem como mão de obra. E aí vocês vão saber se ele é direto ou indireto, se é fixo ou variável, e responder as questões.
Beleza? Então eu vou encerrar aqui. Se tiverem mais alguma dúvida, podem perguntar. Se não tiver, a gente vai encerrar. E eu vou ver aqui qual a dúvida que vocês estão tendo com aquela atividade de TGA e eu faço já outra videoconferência. Beleza, então.